Olá pessoal, então seguimos agora para nossa aula 8, número 8. Uso dos pronomes demonstrativos, tá? Pronome demonstrativo, né? Pronome é aquilo que eu vou trocar por outro nome dentro da frase, né? Por exemplo, Alex foi à feira, vírgula, ele irá novamente. Esse ele substituiu lá o Alex, tá? Portanto, pronome, tá? E aqui nós só vamos ver os pronomes demonstrativos, né? Como o próprio nome diz, demonstram, né? Olha só, vamos lá então. Função espacial, né? A ideia de lugar, tá? Presta atenção nessa aula aqui, como todas, aliás. Este, esta e isto. Olha só. ST, ST, esta, isto. ST. Indica próximo ao emissor. Aqui, esta caneta, né? Caneta não tem aqui. Esta xícara, tá? Esta xícara, beleza? Esta xícara, ok? Aqui indica algo próximo ao receptor aí, tá? Vamos dizer que tu tá com a xícara, tu pegou a xícara aí, tomando ou chimarrão, é essa xícara, né? Ou a caneta, essa caneta, beleza? Aquele, aquela, aquilo indica algo distante de nós dois, de ambos lá. Então, aqui, esta, próximo a ti, né? Aí, essa, um pouco mais distante, lá, tá? Beleza? Né? Por exemplo, aquele que está passando do outro lado da rua, né? Aquela xícara, tá? Aquela xícara que está mais distante de mim e de ti, tá? Beleza? É a função espacial, de espaço, tá? Às vezes a pessoa ouve a palavra e não entende. Espacial vem de espaço. Ok, meu querido? Opa, que coisa horrível. Bom, função temporal, ideia de tempo, tá? Ideia de tempo. Este, esta e isto. Então, o este, esta e isso na função espacial número 1 era ideia de lugar. Agora, na função temporal, é ideia de tempo, tá? Aqui no Rio Grande do Sul se fala assim, vai dar um temporal, tá? Não é isso, tá? Não vai dar tempo de tempo, temporal de tempo, tá? É claro que tem a ver, né? Questão temporal, tem a ver com a mudança de tempo, vamos dizer assim, né? Enfim, mas nada a ver. Ó, este, esta, isto refere-se ao presente, agora, tá? Este ano, este mês, esta tarde, tá? Tá bom? Este ano, este mês, esta tarde. Ó, essa mesma conexão, porém, se refere ao agora. Esse, essa e isso refere-se ao passado ou futuro próximo. Esse ano serei aprovado no concurso, né? Então vamos dizer que a gente está no meio do ano de 2024 e ainda esse ano seria aprovado no concurso, beleza? No futuro próximo, tá? Ou ainda, né? Poderia ser assim, ó. Esse ano aprovei no concurso, tá? Já passou, né? O dia de hoje, realmente aprovei em alguns concursos esse ano. Tô brincando, né? Tô usando aqui o termo, mas enfim, tem a ver também comigo. Alguns exemplos têm a ver comigo às vezes, tá? Esse ano aprovei no concurso. Então, é um passado próximo, tá? Diferente de este. Este é agora, tá? Esse é passado próximo ou futuro próximo, ok? Bastante fácil de confundir-se, né? No entanto, se eu souber que o este é agora, eu sei que o esse é o restante. E qual é o restante? Passado próximo ou futuro próximo. Aquele, aquela ou aquilo refere-se ao passado distante, tá? Se aqui na questão tem de lugar, o aquele ou aquilo ou aquela é o que está distante de mim e de ti. Lembra que eu dei o exemplo da xícara ou da caneta, né? Aqui eu trouxe da caneta, mas acabei falando da xícara porque eu estou com uma xícara aqui. O aquele aqui tem a ver com a distância, tá? Distância. Ó, ali tem algo distante de ambos, né? Mas aqui também tem a ver com distância, porém é sobre o passado distante, tá? Refere-se ao passado distante, então fica fácil de lembrar, fazer a conexão entre eles, né? Exemplo, naquele ano o Brasil passou por uma situação vexatória, perdeu de 7-1. Naquele ano, tá? Então já faz tempo, pelo menos foi 2014, né? Acho que foi isso, né? Aquele 7-1, né?
ficou, traumatizou, mas passou, né? Então, é um passado já distante, tá? Não é nesse ano, passado já distante, já faz um bom tempo, né? Aqui pensando 10 anos, tá? Então, tem toda uma ligação entre eles. É bacana de estudar colocando assim, como eu estou colocando para ti, tá? Função cognitiva ou referencial, tá? Cognitiva ou referencial, tá? Aparece assim, né? Utilizados para indicar algo já mencionado ou que será mencionado, né? Algo já mencionado ou que será mencionado dentro do discurso. O discurso é o texto, né? Quando tu vai fazer a prova ali e tal, ajudando a organizar e clarificar a referência. Então, vai dar uma organização textual, mas também vai tentar deixar claro quais são as referências, né? O que ele está costurando dentro do texto, termo já utilizado por mim em outros vídeos anteriores, tá? Então, olha só, tá? Pronome esofórico e pronome endofórico, tá? E aqui eu trago uma explicação para ti. Exo, né? Que tá fora, tá? Exo que tá fora, tá? Também conhecido como deítico, tá? Olha só. Este é o curso que mais ensina de forma tranquila, tá? Esse é o curso de interpretação textual e compreensão textual que mais ensina de forma tranquila, né? O curso ele tá fora do texto, tá? Então, né? O pronome ele é esofórico, tá? Endofórico, tá? Tá dentro do texto, tá? Endo. Anafórico é que retoma, né? Retoma. Catafórico que antecipa, tá? Beleza, dito isso, mais à frente a gente vai ver mais detalhes. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pensar aqui numa prova, tá? Ó. Tu tá aqui, pegou a prova lá pra fazer, vamos pensar, imaginar que seja banca Fundatec, tá? Ou CESP, qualquer banca, assim, tá? Quaisquer bancas servem aqui como exemplo. Prova de português, né? Dependendo do nível de complexidade, vai vir um texto, fonte, né? Questão, tá? Esse aqui é de questão, tá? Esse aqui é de questão. E aqui, ó, texto, né? Ó, texto, né? Ó, quando lá no texto, né, aparece o texto e abaixo do texto, não tá dentro do texto, tá fora do texto, tá? Aparece lá o ano, né? Aí os caras estão escrevendo, ó, este ano de 2000 e sei lá, 2011, não lembro o que aconteceu em 2011. Vamos pensar alguma coisa, morreu alguém lá, morreu alguém famoso, tá? Sempre morre alguém famoso, né? Assim como morrem os demais, morrem todos, aliás. Isso que está fora do texto, tá? É uma questão esofórica. Eu sei o ano do texto, mas o texto não está falando sobre o ano. Eu vou achar fora do texto, ok? Fora, tá? Isso é a forma deítica, beleza? Ok? Esofórico, fora do texto, tá? Endofórico está dentro do texto. Anafórico, eu estou retomando alguma coisa, né? Catafórico, eu estou antecipando alguma coisa. Tá, vamos ver aqui, ó. Dentro de uma questão mais explicativa. Este ano refere-se ao ano em que o texto foi escrito. Esse recurso é frequentemente utilizado em textos jornalísticos, tá? Ó, se aparece lá, tá? Ó, idem, né? Na questão posterior, né? Vamos voltar aqui. Vamos pensar aqui, ó. Lá na questão, tem uma questão aqui e depois tem outra questão aqui, tá? A questão tá aqui, questão 2, né? Tô pensando em questão 2, pode ser várias questões, né? Idem, quer dizer do mesmo autor, né? Não sei se alguém aqui já é mais velho usava os questionários, né? Tu respondia não ou tal coisa e lá na questão posterior tu dizia idem a questão tal, tá? Pra te ir até lá aquela questão e ver que já foi respondido, tá? Então, idem, né? Autor. Ibidem, na mesma fonte. Então, o cara vai lá procurar na mesma fonte, né? O ano e tal, tá? Ok? Ó, exemplo. Pera aqui. Que você seja aprovado, tá? Olha aqui, ó. Aqui vai entrar a questão anafórica e catafórica que eu falei pra ti. Se ele não ficou tão claro, agora sim, eu costumo desenhar os exemplos, tá? Pra ficar bem claro. Deixa eu só apagar aqui que não ficou legal. Aqui. Aqui tem a questão do anafórico e catafórico. Esofórico tá fora do texto, tá? Lembra que tá lá embaixo do texto, a referência, né? Que agora a gente vai entender o anafórico e catafórico, caso não tenha entendido ainda. Exemplo, que você seja aprovado. Isso é o que eu quero, tá? Olha só, o isso aqui, ó, lembra que nós trabalhamos o isso?
ali nos pronomes. Isso retoma que você seja aprovado. O que eu quero? Isso o quê? Que você seja aprovado. Então esse pronome aqui, esse isso, ele tem uma função anafórica. Por que ele tem uma função anafórica? Pois ele retoma uma ideia já mencionada no texto. Ele retoma uma ideia já mencionada no texto. Ok? Ok? Então aqui nós vimos anafórico. Voltando aqui, ó. Nós vimos anafórico. Retomada. Beleza? Vamos adiante. Outro exemplo. Isto é imprescindível. Eu usei o isto e não o isso. Ó, isto é imprescindível. O que é imprescindível? Que você estude. Ó, o isto antecipa a ideia que você estude. Eu não sei o que é isto, isso é imprescindível. Mas eu estou dando uma ideia, tem uma conexão, né? Antecipa que você estude. Às vezes, falando a teoria não é tão prático, não é tão fácil de entender. Mas quando vem, por exemplo, tá? O isso retoma, o isto eu vou antecipar uma ideia. E a ideia vai ser expressa mais à frente. Olha aqui o exemplo. Ó. Isto é imprescindível, que você estude, né? Se tu quer ser aprovado, vai ter que estudar. Tá? Isto antecipa a ideia que você estude. O pronome tem a função catafórica, pois ele antecipa algo que vai ser mencionado, que será mencionado. Beleza? Tranquilão, né? Tranquilo. Vamos adiante. 4. Função distributiva. Função distributiva ou função enumerativa. Exemplo. Brasil e Chile são parceiros. Tá? Este ajuda aquele e vice-versa. Presta atenção no eixo. O eixo está aqui. Ó. Ele vai fazer referência ao que está mais próximo. O que está mais próximo? É o Chile ou o Brasil? O Chile. Está aqui a resposta. Tá? E aquele, né? Aquele. Lembra que eu falei da questão da distância? Refere-se ao mais distante. O que está mais distante? O Brasil. Do seu referente. O eixo é uma referência, né? Vai fazer referência, né? Ok? Só que aqui eu estou distribuindo na frase. Fica muito bonito eu fazer um texto assim, tá? Dependendo do público, fica um pouco mais difícil para ele entender o texto. Mas isso vai qualificar bastante o meu trabalho textual, de produção ou ainda de compreensão textual. Este é o que está próximo, aquele é o que está mais distante. Então este refere-se ao Chile dentro da função distributiva ou também conhecida como função enumerativa. E aquele refere-se ao Brasil. Beleza? Olha só. Aqui, o pronome este, eu já trabalhei isso lá na aula 13, eu acho, não lembro qual agora. Que eu lembro dentro da apostila que eu falo sobre isso. O pronome este deve retomar apenas uma palavra, não uma ideia. Apenas uma palavra. Apenas uma palavra, tá? Beleza? Vou botar aqui. Apenas uma palavra, tá? Apenas uma palavra. Apenas uma palavra, apenas uma palavra, tá? Beleza? Vamos adiante, tá? Olha só. Eu usei lá a palavra cognoscitiva no início, até pensei em mencionar, mas agora vou mencionar mesmo. Cognore, ela vem de conhecer, tá? Cognoscitiva, né? Vem de conhecer e ela é uma retomada textual. Exemplos. As mulheres tiveram muitas conquistas nos últimos anos. Olha só o isso, agora tu sacou, né? O isso é o pronome, né? Que retoma. Isso que muitas conquistas nos últimos anos das mulheres, né? Aconteceu após diversas manifestações, né? Isso se refere ao fato de que as mulheres tiveram muitas conquistas. Então, a função anafórica, né? Ela o ajudou nas tarefas. Outro exemplo. Eu faria o mesmo. O mesmo retoma a ideia de ajudar nas tarefas, tá? Ela ajudou nas tarefas. Eu faria o mesmo. O mesmo retoma a ideia de ajudar nas tarefas. O uso é correto porque se refere a uma ideia, não a uma palavra específica, tá? Então, eu devo usar esse mesmo, né? Quando ele se refere a uma ideia e não a uma palavra específica, tá? Por exemplo, aquela do elevador, né? Verifique se o mesmo se encontra, né? E tal. Está errado essa construção, tá? Presta atenção, porque o mesmo ele só retoma ideia, né? Aqui nesse caso, né? De ajudar nas tarefas. Não uma palavra específica. Quando eu vou utilizar para uma palavra específica, está errado, ok? Eu uso só dessa maneira, beleza? As leis são importantes para o povo, as mesmas garantem a ordem social. Olha só. As leis são importantes para o povo, as mesmas garantem a ordem social. As mesmas faz referência a quê? A leis, tá? Leis, né? As mesmas retoma uma palavra, seu uso é incorreto. É melhor substituído por elas, tá? Então,
Elas garantem a ordem social. Isso aqui está equivocado, tá? Ok? Os termos o, a, os, as, mesmo ou mesmas, tal e próprio, próprias, né? Podem funcionar como pronomes demonstrativos, tá? Olha só, vou trazer alguns exemplos aqui. Não gostou do que eu falei, não gostou daquilo que eu falei, tá? Ó, não gostou do que eu falei, não gostou daquilo que eu falei. Eu vou substituir aqui, né? Ó, pela preposição de mais o, né? Botar daquilo, tá? Daquilo é formado por de mais aquilo, né? Aliás, por de mais aquilo. Formando assim um pronome demonstrativo, tá? Então, eles podem sim ser pronomes demonstrativos. Quero falar com o Lucas, tá? O cara liga pra alguém, né? Aí, é o jogo que tá falando, é o próprio. Está errado, tá? Eu não utilizo esse termo, tá? Não utilizo esse termo, tá? Vamos lá, então. Questões. Faz aquele print na tela, para, né? Ou utiliza a apostila, né? Considere os passageiros do ônibus, lacuna, as muitas pessoas viajavam, tinham, lacuna, celulares que ficavam ligados, usavam, lacuna, aparelhos para falar em voz alta com os amigos, perturbando os que desejavam viajar em paz, lacuna, perdiam o sossego e, lacuna, os ignoravam. Preenche adequadamente as respectivas lacunas do texto os seguintes pronomes, né? Onde delas tais existe. Tá, vamos lá. Os passageiros do ônibus no qual as meninas viajavam tinham. Não, no qual não. Onde também fora aqui. Os passageiros do ônibus em que as muitas viajavam tinham seus, né, seus celulares que ficavam ligados. Usavam esses, né, já foi falado, né, esses, ó, esse já foi falado, então aqui com certeza tá fora. Fora também, tá? Vamos ver os que desejavam viajar em paz. Ó, os que desejavam viajar em paz. Estes, né, os que viajavam, então tá próximo, é o estes, com certeza, aqueles não é. Poderia, mas aquela não fechou. É, aqueles também não, tá? Estes perdiam o sossego. E aqueles é o que está mais distante, os ignoravam, tá? Alternativa D, tá? Olha só. Por que alternativa D, né? Até coloquei um comentário aqui, olha só. Olha só. Os passageiros do ônibus em que, né, as muitas pessoas viajavam tinham seus celulares que ficavam ligados, tá? Então os passageiros eles tinham seus celulares, né? Os seus se encaixa perfeitamente aqui na questão de espaço, né? E tempo, né? Espaço, na verdade. Ok. Em que e seus, tá? Por que isso? Eu já de cara elimino, tá? O onde e o cujo, porque, ó, o onde se refere à ideia de lugar, tá? E o cujo estabelece relação de posse entre dois nomes. A gente não chegou nem a trabalhar esses dois termos, mas eles não são como resposta, tá? Então, o cujas eu elimino. O onde eu elimino aqui, né? De cara, tá? Os passageiros do ônibus em que, né, as muitas fecharam. Quem viaja, viaja em, né? Viaja em. E daí tem o pronome relativo. Em que? Perfeito, tá? Beleza. Vamos dizer que eu tivesse com dificuldade dentro da regência aqui e tal, não sei. Vamos dizer assim, tá? Eu olhei de cara e percebi que era D, né? Mas vamos lá. Viajavam, tinham seus celulares. Aqui, como eu sei, tinham delas celulares, nada a ver, tá? Nada a ver. Tinham delas celulares, nada a ver também. Tinham seus e seus, e delas também. Essas três eu elimino de cara, tá? Né? Eu poderia ficar de fato na dúvida entre essas duas, porque eu não saberia que é, né? Quem viaja, viaja em, né? Não saberia, eliminaria ali, tá? Mas olha só. E aqui eu vou adiante. Seus, venham esses, aqui também se encaixa, né? Usavam esses aparelhos, né? Já foi
falado sobre os celulares, né? Aqui, ó, esses, né? Tá próximo. Para falar em voz alta, perturbando os que desejavam viajar em paz. Estes perdiam o sossego. Estes, né? Os que desejavam viajar em paz, tá? Tá aqui próximo. E aqueles o ignoravam, né? Que é os que falam em voz alta, né? Perfeito. Então, se encaixa perfeitamente a resposta D. Mais uma questãozinha aí. Assinale a opção que completa a correta e, respectivamente, as lacunas da frase seguinte. Os artistas populares e o fã formam uma relação de amor não correspondido. Representa a pessoa mais respondido. Aí eu tenho que colocar estes, aqueles, estes ou aqueles, né? Ó, tem que ver se está próximo ou se está distante, tá? Ó, os artistas populares e o fã formam uma relação de amor não correspondido. Estes representam a pessoa mais amada da relação. É o fã que é a pessoa mais amada da relação ou os artistas? Eu acho que é os artistas, né? Então é aqueles. Concordam comigo? Ele está mais distante. Ó, aqueles está mais distante. Este é o fã. Quem, se pensando num ponto de vista assim, ó. Isso é óbvio, que entra uma questão de semântica também, né? Primeiro tem que saber quem é que é mais amado pelas pessoas. Os artistas populares ou os fãs? É claro que são os artistas populares. Eles é que têm o status, a fama, né? Então, ó, então nós temos dois, ó, presta atenção. Os artistas populares e o fã formam uma relação de amor não correspondido. Se eu falar este, né? Estes, né? Nem dá, porque isso está no plural. É o fã, está no singular. O fã só, né? O núcleo aqui do sujeito, né? Quem é que forma uma relação de amor não correspondido? Os artistas populares e o fã. E quem, se eu colocar estes, ele não tá nem certo dentro da questão de... Né? Não fecha nem certinho o plural e o singular. Então, só pode ser aqueles. E aqueles está mais distante. Então, eu sei que é aqueles. Então, estes aqui eu elimino, né? E aqui eu elimino, tá? E agora eu vou ter que saber se é o este ou esse. Com o que nós aprendemos agora, certamente a gente vai saber. Tá? Aqueles representam a pessoa mais amada da relação. Por outro lado, este representa a parte que ama e se anula em relação ao outro, tá? Ok? Ó. Aqueles representam a pessoa mais amada da relação. Por outro lado, vamos ver aqui. Os artistas populares e o fã formam uma relação de amor não correspondida. Aqueles representam a pessoa mais amada da relação. Por outro lado, tá? Este representa a parte que ama e se anula em relação ao outro. Vamos ver aqui, ficou um pouco complicada essa questão. Assinale a opção que completa correta e respectivamente as lacunas da frase seguinte. Os artistas populares e o fã formam uma relação de amor não correspondido. Aqueles representam a pessoa mais amada da relação. Por outro lado, estes, né? Este, tá? Porque tá mais próximo aqui, né? O fã, né? Representa a parte que ama e se anula em relação ao outro. Então, a resposta é a questão B, tá? Questão um pouquinho complicada, né? Porque parece que está distante, mas na verdade não está distante, né? Ele está fazendo uma referência aqui, né? Estaria mais distante se tivesse mais algum elemento, né? Que pudesse, apesar de ter várias linhas, algum elemento antes, né? Do artista popular e fã, né? Não é o caso. Questão B, tá? Ó. Como eu coloquei ali, aquele, aquela e aquilo retomam um elemento mais distante, ok? Não é o caso. Este e esta retomam um elemento mais próximo. Perfeito. Tá? Tá, mais uma questão aí. Em nossos dias, a imigração provoca um alarme exagerado em muitos países europeus, entre os quais a França, onde esse medo explica em boa parte o elevadíssimo número de votos que a Frente Nacional obteve no primeiro turno das eleições presidenciais passadas. Esses temores são absurdos e injustificados, pois a imigração é indispensável para que as economias dos países europeus, de demografia estancada ou decrescente, continuem crescendo e os atuais níveis de vida da população se mantenham ou se elevem.
Imigração, por isso, em vez do fantasma que habita os pesadelos de tantos europeus, deve ser entendida como uma injeção de energia e força laboral e criativa para a qual os países ocidentais devem abrir as portas, trabalhando pela integração do imigrante. Mas, claro, sem que a mais admirável conquista dos países europeus, que é a cultura democrática, seja prejudicada, e sim ao contrário, que se renove e enriqueça com a adoção desses novos cidadãos. São estes que têm de se adaptar às instituições da liberdade, e não estas acomodar-se a práticas ou tradições incompatíveis com elas. Todas as culturas, crenças e costumes devem ter lugar numa sociedade aberta, desde que não colidam com os direitos humanos e os princípios de tolerância e liberdade, que constituem a essência da democracia. Tá? É um texto de Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo, né? Então, de 2012, tá? Vamos lá. Olha só, a questão, né? Continua aqui. São estes que têm de se adaptar às instituições da liberdade, considerando-se o contexto, o elemento grifado na frase acima se refere a... Tá? Não ficou no elemento grifado, mas é esse aqui, né? Quem são esses estes, né? São estes que têm de se adaptar às instituições da liberdade, considerando esse contexto, o elemento grifado na frase acima se refere aos... Tá, aqui fica... Quem é que tem de se adaptar? Estes, né? Vamos ver no texto lá, vamos ter que achar isso dentro do texto. Tá? Estes são os cidadãos europeus, os países europeus, os imigrantes, ou os níveis de vida da população, os pesadelos, tá? Estes, vamos ver. Vamos achar na questão aqui. Aqui. Ó. Novos cidadãos, né? São estes que têm de se adaptar às instituições da liberdade. São os cidadãos europeus. Ok? E assim fechamos a questão com a resposta A.